Bem-vindas ao nosso Casa Firme. Podem sentar, por favor, os que estão aqui. Bom dia, você que está em casa. Conseguiu, hein? Quase não conseguiu, mas conseguiu. Eles deram um jeitinho para a gente conseguir transmitir. E hoje nós vamos falar sobre algo que todo mundo tem. Você não pode dizer para mim assim, não, eu não tenho. Você tem sim, eu tenho, todo mundo tem, mas o que muda, a diferença, é a forma como nós vamos reagir a isso. É a forma como nós vamos lidar com isso. E é o medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E eu não estou falando de medo simples, não. Que medo de algo, medo do mar, medo de barata, que é nojenta, de subir em você, é um negócio, é algo. Porém, já adianto, nem fica pensando nisso, entendeu? Que toda vez que você tem medo de alguma coisa, você fica pensando naquilo, parece que aquilo te persegue. Aquilo vem atrás de você. Agora a gente ficou sabendo que a barata tem um novo foco aqui na igreja, que é a Tamara. Não sou mais eu. Graças a Deus, Senhor. Então, assim, antes era só na minha cabeça, agora ela achou outras cabeças aqui. Obrigada, Deus. Para a gente pensar nisso. Quando você pensa muito em algo, o tempo todo, aquilo te traz um desconforto, aquilo vai trazer... Está me ouvindo? Parece que está falhando. Aquilo traz um desconforto, aquilo vai trazer um incômodo a você. Significa que aquilo está tendo poder sobre você. E quem confia no Senhor não tem medo. Aquela pessoa que confia no Senhor, ela vai com medo mesmo, porque todo mundo recebeu do Senhor um espírito diferenciado. Em Deuteronômio 5, versículo 23, diz assim: Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, e viram um fogo ardente, aproximaram-se de mim todos os oficiais das tribos e as outras autoridades, e disseram a mim: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua grandeza. Até mesmo ouvimos o Senhor falando no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este fogo terrível certamente nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois quem é que pode ouvir como nós ouvimos a voz de Deus do meio das chamas e continuar vivo? Portanto, fique você, Moisés, encarregado de ir e ouvir tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. E depois venha e transmita tudo aquilo o que ele disser a você. E nós ouviremos e obedeceremos ao que o Senhor, o nosso Deus, mandar. Eu paro aqui por enquanto. Eles tinham visto a glória do Senhor de uma maneira muito explícita. Então, era fogo, e eles viam muito, era fogo, era mar abrindo, era não sei o quê, era comida caindo do céu, era sandália que não ficava gasta. Eles viam o poder do Senhor, só que dessa vez, eles viram o Senhor se manifestar de uma maneira muito explícita para eles. Porém, eles ficaram com medo de ir de novo na presença do Senhor. Temeram, e falaram o quê? Vai você, Moisés. Você é o encarregado. Faz você isso aqui. E a gente vai ficar aqui e vai obedecer tudo que o Senhor disser. Obedeceram? Não. Lá na frente você vai ver que eles não obedeceram nada. Mas temeram de ir novamente à presença do Senhor. Temeram de ver aquilo. E fizeram o quê? Mandaram outro no lugar deles. Há pessoas que elas não perdem coisas, elas abrem mão. Ela não pode dizer que ela perdeu coisas. Está falhando o meu microfone? Porque para mim está cortando aqui. Só estou perguntando porque eu estou tendo a sensação que ele está cortando aqui para mim. Está certo? Dá para ouvir? Então tá bom, que aqui para mim está cortando, por isso eu estou perguntando. Então, a pessoa, às vezes ela diz assim, eu perdi tal coisa, me tiraram isso, ou Deus
Deus me tirou isso, ai, Deus me castigou, Deus tirou, alguma coisa do tipo. E na verdade, lá no fundo, se ela for ver em algumas atitudes, ela abriu mão. Vai você, Moisés, no meu lugar, sobe. Vai, pode fazer você. Quantas vezes no nosso dia e na nossa vida tem decisões que são nossas? Nós temos que tomar. Não é ninguém tomar pela gente, não é ninguém decidir pela gente, somos nós. E nós abrimos mão, medo, não sei, estou em dúvida. Deus não é Deus de confusão. Quem diz que Deus é Deus de dúvida? Deus não nos deixa em dúvida. Deus é sim, sim e não, não. Ou Deus vai dizer a você, não, aguarde até o momento exato, então, por enquanto, não. Ou, sim, vá, diga ao povo que marche. Ele não vai dizer, não sei, estou em dúvida. Deixa eu pensar um pouco, não sei. Deus não diz não sei, Ele sabe. Deus não vai se confundir. Então, nós recebemos do Senhor um espírito diferenciado. Quando você recebe do Senhor, quando você se relaciona com Ele, você recebe do Senhor um novo espírito. A Bíblia diz que nós já recebemos um espírito novo. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois o espírito que Deus nos deu, não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não está escrito na Bíblia assim, o espírito que Deus nos emprestou, mas logo mais Ele vai tirar. Ou o espírito que Deus tem, mas você não tem. Deus nos deu esse espírito, é um presente do Senhor, que é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, toda vez que você se sentir enfraquecida, não é o espírito do Senhor. Toda vez que você sentir que aquele amor real, verdadeiro, que não é sentimento, é atitude, você não quiser ter atitudes de amor com alguém, não vem do Senhor, porque nós já recebemos isso. E toda vez que você perder o equilíbrio, seja na forma de falar, na vida, no trabalho, no casamento, na sua casa, não vem de Deus, porque Deus não é desequilibrado. E se Ele não é, Ele também deu um espírito a você de equilíbrio. Em outras traduções, diz um espírito de fortaleza. Ele nos deu um espírito, não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de poder. Então, se você receber um espírito de fortaleza, está proibido agir com moleza. Está proibido ficar agindo de uma forma, aquela forma se arrastando, com moleza, aquela coisa fraca, aquela coisa frágil, acabou. É um espírito de fortaleza. Fortaleza representa o quê? Força. Eu até peguei a tradução aqui, Deixa eu ver, o espírito, deixa eu ver onde eles colocaram. Fortaleza, aqui, Eu fui atrás do que significa exatamente fortaleza. Lugar fortificado para defender uma zona territorial. Isso é fortaleza. Então, você pode trocar o nome de fortaleza para mãe, para mulher. Porque uma fortaleza é um lugar fortificado para defender a sua terra. O que é seu? Você recebeu um espírito de fortaleza para defender aquilo que é seu, para se colocar na frente e dizer, aqui não. Pega a sua criança pitiquinha, expõe ela ao perigo ali. Qualquer coisa que ameaçar a integridade física do seu filho, por exemplo, veja lá se você não se coloca na frente. Quantas histórias nós temos de mulheres que não sabiam nadar e que pularam no rio para salvar a criança, e salvou. Ou de tantas pessoas que tinham medo de algumas coisas, mas elas enfrentaram aquilo para salvar algo que elas amavam muito. Isso é um espírito de fortaleza. Você se coloca na frente, você se coloca na brecha para defender o que é seu. Que é seu território. Então, quer dizer que se a sua família está ruindo, está faltando um espírito de fortaleza. Quer dizer que se seu casamento está uma bagunça, e sendo roubado pelo mal,
Não tem uma fortaleza que se levantou e colocou ali e falou assim, ó, aqui não. Se sua vida financeira está ruindo, está faltando o espírito de fortaleza. Algo tem sido mais forte do que aquilo que o Senhor deu. Ele deu a você. Quando alguém dá algo a você, você não devolve. É seu. Aquilo é seu. Se o Senhor falar, ó, abençoa a vida de outra pessoa, aí é outra coisa. Agora, Ele deu a todo mundo um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Um espírito de fortaleza, de amor. Um espírito de equilíbrio. Não tem mais essa de, não aguentei, aí fiquei nervosa e falei mesmo. Todas as encrencas que eu me envolvi na vida, foi por causa dessa desculpa que só nos coloca em problemas. Porque aí eu fiquei nervosa, aí eu fiquei cega. Fiquei cega, e falei mesmo, e falo que não deve, e bota para fora o que não deveria, e faz assim, e se acha no direito. Não, eu estava aguentando. Eu estava segurando, mas que depois, assim, chegou num ponto que perdeu o espírito. Porque se você perdeu o equilíbrio, você perdeu o espírito também. Chegou num ponto que aí eu não aguentei mais, aí eu fiquei nervosa. Não, aí a pessoa tomou o seu poder a ela, pegou para ela, e você perdeu o espírito. Aí o quê? Você desequilibrou. Aí nesses desequilíbrios eu já vi, eu já ouvi, e eu já vivi mulheres que agrediram seus esposos. Eu já vi mulher que agrediu fisicamente, ponto de parar na delegacia. Eu mesma já fui uma, nunca parei na delegacia, graças a Deus. Mas que, num nível de faltar o espírito tão grandemente, deu ir para cima do Murilo, nervosa. Porque ele me provocou. Não, eu que não tive equilíbrio mesmo. A falta de equilíbrio foi minha ali. Nesse momento, eu já vi mulheres irem embora de casa, abandonarem suas famílias, naquele momento que a pessoa está mais quente. Ao invés de ela buscar o espírito, então ela vai embora, ela abandona a família, ela faz a mala, vou embora. Ela faz a mala, ela passa com a malinha, aí ela volta com a malinha, depois ela tem que voltar para casa com a malinha. Porque ela só ameaça que ela vai, mas ela não vai. Então, aí ela fica ameaçando e ameaçando, depois ninguém acredita mais. Para de fazer isso. Quem pega a malinha e vai embora, escuta uma coisa. Quem pega uma malinha e fala, vou embora de casa, tá? Ou você vai firmar o que você está falando e aguentar as consequências depois, ou você vai perder toda a sua credibilidade. Vou embora, e toda briga, eu vou embora. Vai nada. Já ela volta. Eu já fiz tanto isso. Vou embora, e fazia a mala, e desfazia a mala, fazia a mala, e desfazia a mala. Até o dia que o Murilo falou, você vai? Então você vai. Você vai embora. Aí me desesperou, né? Porque eu não queria, eu só queria fazer um drama. E nem para ele concordar com o meu drama. Ele simplesmente falou, então vou te levar. Aí eu entrei em desespero, porque ele realmente me botou no carro e ia me levar, você acredita? Aí no carro eu pedi perdão. Olha só, que vergonha. A falta do espírito, a falta da visão. Quando você fala assim, vai embora, pega a sua malinha e vai embora, significa que então você vai deixar a sua família desprotegida. Você está dizendo, então, não vou mais lutar por isso, não quero mais saber disso, e estou saindo daqui, perdeu o equilíbrio, perdeu a força. O espírito foi embora. E o espírito do amor foi junto. E eu não estou nem falando do amor do casal, aquela coisa de coraçãozinho. Não é nada disso, não. É o amor que você fica em lugares que, assim, são difíceis para você. Mas amor não é sentimento, é atitude, é o que a gente deve fazer mesmo. Então, você perdeu tudo. Você perdeu algo que Deus deu a você. Todas as vezes que o espírito de medo toma conta da gente, aquilo que Deus nos deu, acabou. Vai embora. Mas eu não posso sentir medo? Mas eu comecei o culto falando, todo mundo tem, eu tenho. Não significa que eu não sinta medo. Eu sinto sim. Mas aquilo não pode me dominar de jeito nenhum, porque o medo paralisa. O medo cega. O medo faz a gente mandar as pessoas irem no nosso lugar.
Algumas histórias eu já ouvi, e uma delas, a mulher confessou para mim. Ela falou para mim assim, ó, quando eu era casada, eu era tão desequilibrada que eu vivia mandando ele embora, mandando ele embora, mandando ele embora, ele foi. Depois eu fiquei tão desequilibrada que eu não queria que ele se relacionasse com as crianças, eu não queria isso, eu não queria aquilo, e assim foi feito. Falta do espírito, falta do amor, falta do espírito de poder e falta do equilíbrio. Depois ela disse que ela se arrependeu tanto e que quando ela quis que ele voltasse, ele nunca mais voltou. Ele realmente formou família e vive com essa família até hoje. Neste momento, o que ela fez? Ela falou para outro fazer o que ela deveria fazer. Mais ou menos o que esse povo falou para Moisés. Moisés, a gente viu, ok, mas sobe no nosso lugar, vai na nossa frente, faz você, ouve você. Quando você dá o seu lugar para outra pessoa, você está dizendo exatamente isso para Deus. Eu tenho medo, eu não sou capaz de fazer isso, deixa o outro ir no meu lugar. Quando você abandona a sua casa, a sua família, o seu casamento, no caso, você está dizendo isso, deixa outro fazer isso aqui no meu lugar, porque eu não dou conta mesmo. Isso aqui não é comigo, eu não dou conta. Pode deixar outro faz isso aqui no meu lugar. A pessoa tem medo de tudo. Ela tem medo de não dar conta. Ela tem medo de que, não vou fazer isso, não. Vai que eu não consigo avançar. Não vou abrir um novo projeto, não. Vai que não dá certo. Vai que as pessoas não gostam. O não você já tem. Custa perguntar? Mas e se falar não? Está falado. Vai orar a Deus. Se Deus disser sim, é sim. Não importa o não de outra pessoa. É o que Deus falou. Tem medo de pedir alguma coisa? Pedir aumento. Às vezes a pessoa sabe que o trabalho dela vale mais do que aquilo. Ela sabe. Ela tem medo de sentar e falar para o chefe, escuta, vamos conversar. Pedir um aumento para ela. Tem gente que perde promoções exatamente por isso. Aí vem um outro que chegou há menos tempo, chega lá, percebe o valor do seu trabalho e vai falar com o chefe e ganha um aumento. Aí, aquele que não pediu, mas isso não é justo. Mas não sei o quê. Mas você deixou outro ir no seu lugar. Vai, Moisés, sobe no meu lugar, vai. Você deixou outro passar na sua frente. Porque estava com medo de perguntar. Aí, se ele ficar bravo, ficou, vai fazer o quê? Há pessoas que, às vezes, vão estar lá para testar mesmo. Medo de enfrentar uma situação dentro de casa, no trabalho, num relacionamento, com os filhos. Às vezes, um filho grande, com uma nora, ou com sei lá, expande. Aí, medo de enfrentar. Às vezes você, querida, está tendo problema com a sua nora, por exemplo. Olha o medo. Não vou falar, vai que fica chateado. Eu não estou mandando você brigar. Eu estou falando que se tem coisas que precisam ser ajustadas, o espírito de fortaleza, a pessoa que se coloca para defender o seu território, tem que agir. É o seu território. Ela chegou no seu território. Então, tem que agir. Não da maneira, não estou falando para confrontar, ficar contra, brigar, fechar, não é nada disso. É ensinar a ajustar. Vamos ajustar essas coisas, não podemos ficar dessa forma. Tem nora, pode ser um genro, então. Seu genro que está dando trabalho e tal, que não está, enfim, estão tendo problemas e tal. Quem vai se colocar como uma fortaleza aí? Precisa de uma fortaleza. Tem gente que tem medo de falar a verdade. Medo de dizer para alguém que aquilo está incomodando. Medo, às vezes até no casamento, a pessoa tem medo de dizer para o cônjuge, não gosto disso. Você está cheirando forte. Hein? Eu recebi, uma vez uma mulher falou comigo, e ela falou que ela evitava beijar o marido porque o cheiro da boca dele incomodava. Aí eu falei para ela, não era mais fácil você ter falado para ele que estava ruim? Né? Tipo, tem alguma coisa, será que você não está com problema num dente? Sei lá, fala de um jeito educado, mas a gente precisa colocar para fora. E outra coisa, se você perguntar, então esteja pronta para ouvir. A mulher adora fazer essas perguntas, né? E você acha que eu estou gorda? Se for um marido igual ao meu, ele vai te responder.
E ele assim, eu às vezes assim, o Murilo às vezes dá respostas, para mim, eu já olho para ele e falo, nossa, hein, Mu, uai, tu falando a verdade, ele fala, tu falando a verdade, já entendi. Agora, às vezes ele está falando com alguém, ele solta algumas coisas que eu mesmo olho e fico rindo, é o jeito dele e tal, porque ele fala mesmo, é o jeito dele ali. Mas se tem um negócio que você não pode falar do Mu, é que ele não fala a verdade mesmo. Ele fala a verdade. E às vezes você pergunta se você quer saber a verdade, aí a pessoa fala a verdade, você não gosta. Ah, o que você acha? Eu acho isso. Ah, não concordo. Então, o que você me perguntou? Então, não tem conversa. Agora, pior é que quem tem medo de falar a verdade. Aí a pessoa está lá, engolindo um monte de coisa, se fechando contra pessoas. Às vezes, ela tem sentimentos horríveis dentro de casa mesmo. Só de pensar em encontrar alguém, aquilo causa um mal para ela, porque ela simplesmente não falou. O jeito que nós estamos fazendo isso não está legal para mim. Eu não estou feliz com isso, eu não estou concordando com isso, eu não acho isso certo. Pronto, resolvemos o problema. Nada melhor do que a gente conversar para resolver o problema. O diabo tem mantido as pessoas presas em lugares com sentimento de medo. E se não der certo? E se der certo? Mas e se não for assim? E se for? Você nem tentou. Você nem teve a ousadia de dizer, pois eu vou tentar. Eu vou fazer. Pois eu vou me arriscar nisso, porque eu estou sentindo do Espírito Santo que é para eu fazer isso. Eu não estou falando de nada irresponsável. Eu estou dizendo de pessoas que se relacionam com Deus e que recebem um aval do Espírito Santo. Vá, faça, viva isso aqui. Tem pessoas que elas estão falando assim, perdi tal coisa, perdi o lugar, não sei de onde. Você não perdeu nada, você abriu mão. Você deu para a pessoa assim, até por um espírito de medo. Vai, Moisés. Vai no meu lugar. Deixa isso aqui quieto. Não vamos mexer com isso aqui, não. Não vamos. Vai, porque quanto mais mexe, pior fica. Então, vamos deixar isso aí. Isso vai voltar contra você. Isso na educação dos seus filhos. Olha, eu tenho filhos. Eu tenho 2 meninas. E eu vou dizer a você, isso é uma coisa que me consome todos os dias. Principalmente depois das reuniões que a bispa faz. A bispa faz reuniões com líderes, a bispa faz reuniões com a gente lá em cima. Eu vivo em reunião. Toda vez que alguém me liga, estou em reunião, não posso atender. Ou eu já mando mensagem, não posso atender. E toda vez que a bispa faz, ela sempre fala da importância e do peso dos filhos. E se tem uma coisa que me consome de noite, é quando eu escuto a bispa falar algumas histórias e coisas que ela ouviu, e coisas que ela viu de crianças que assim, são absurdas, são coisas tão diabólicas e absurdas, que aquilo me consome por dentro. A sensação que eu tenho é, meu Deus, eu vou tirar essas meninas da escola, eu vou ter que dar aula para essas meninas, eu não quero que elas saiam, eu quero que elas vivam aqui. Essa é a sensação que eu tenho, como mãe, como humana. Mas no mesmo momento, eu paro com aquilo e falo, Senhor, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, em vão vigia a Mariana. Então, guarda. Senhor, aonde os meus olhos não estão, por favor, coloque os seus. Que os seus olhos estejam sobre elas o tempo todo. É isso. Senão a gente não vive, porque o medo paralisa a gente. O medo faz a gente viver paralisado, amedrontado, com medo de ter reações que vão mudar a nossa vida. Esse povo aí não perdeu nada, eles abriram mão. Vai, Moisés, vai no nosso lugar. Você sabe que eu tenho uma história muito importante com essa passagem, porque a primeira vez que eu fui fazer um culto, meu primeiro culto ali, você imagina, se até hoje eu tenho sensações de nervosismo, você imagina o primeiro culto, o que é que eu vivi ali. E eu me lembro muito bem que, perto de eu começar aquele trabalho, que foi o culto jovem, eu estava muito tensa, com bastante medo, e assim, o medo causa dúvidas, o medo causa insegurança, o medo causa um sentimento de incapacidade. É claro, eu ouvi de uma pessoa, que ela nem está mais aqui hoje, mas eu ouvi dela assim, você sabe que esse lugar assim, não é para você fazer, né?
É para outra, ela até deu um nome, é para fulano lá fazer, que aquilo é a cara de tal pessoa. E eu concordei. Lá, o medo emburrece também, quer dizer. Porque na hora eu concordei, falei, é verdade. Então, mas né, é isso. A pessoa, ao invés de dar uma resposta convicta, ela ri, ela faz piadinha, ela concorda com aquilo. E eu fui com aquilo na minha mente, pensando aquilo. Deus, será que é para eu estar fazendo isso aqui? Tal. E aí eu me lembro que um dia antes do culto, eu cheguei em casa e eu fui fazer minhas coisas, eu sempre colocava um louvor e eu botei um bendito, um louvor que dizia isso. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Eu parei e fiquei ouvindo aquilo, eu falei, peraí, fui em busca de explicação. Era isso. Me tira o medo que me faz dizer, fulano, faz isso aqui em meu lugar, porque eu não tenho condições. Fulano, assume isso aqui para mim, porque eu não posso fazer isso aqui não. Por que você não pode? Porque você acha que você não pode. Porque o Senhor deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio para todo mundo. Ele não deu mais para um e menos para outro. Ele deu para todo mundo. O que muda é o que toma posse daquele espírito lá. Mas o povo ficou com medo. Mas eu fiquei com medo. Eu mandei pessoas fazerem coisas no meu lugar porque eu tinha medo. Depois eu não posso reclamar de perder espaço, de não me colocar na brecha, de não fazer o que eu tinha que fazer. Às vezes você perde lugar no seu trabalho, sabe por quê? Porque você nem está lá. Você perde espaço. Ao invés de você ser uma fortaleza e falar assim, vou ficar aqui, quero ver direitinho, quero ver como vamos fazer e tal, você não vai. Mas eu vou fazer isso, eu sou só funcionário. Então, esteja pronto a aprender cada vez mais. E esteja lá. Vou ficar aqui, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero ver como que faz. Como que faz isso aqui? Como que a gente usa isso aqui? A pessoa fala, não, fulano, vai no meu lugar, vai. Às vezes é medo, às vezes é preguiça mesmo. Mas grande parte das vezes é medo. O que foi no meu caso. Ali, quando aquilo foi falado, ao invés de eu combater, eu realmente recebi como uma verdade. Realmente é verdade. É isso mesmo. Depois fui entendendo, peraí, Deus me chamou, então Ele vai me dar a graça para fazer. Se Deus mandou você fazer algo, Ele te dá graça. Ele vai dar graça e Ele vai financiar aquilo. Se Deus mandou você fazer algo que te causa medo, Ele vai dar graça para que você faça e conclua aquilo. Ele vai quebrantar o coração de quem for. Ele vai abrir a porta que você menos imagina. Ele vai fazer alguma coisa. Ele abre o mar mesmo. Ele seca a terra e você passa. Uma coisa vai puxando a outra. Semana passada mesmo, eu orei a Deus e falei sobre isso. Senhor, eu estou com a sensação de medo de fazer tal coisa e tal. E abri, Deus me deu uma palavra, Deus me deu exatamente essa palavra de Moisés, e uma foi puxando a outra. Como? 1 João 4,18. No amor não existe medo. No amor não existe medo, hein? Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Quem tem certeza que Deus o ama, não tem medo. Não tem medo que domine, que paralise. Quem tem certeza que Deus o ama, o protege, o perdoa, esse sentimento não faz mais parte dele. Se nós estamos com medo, a gente tem medo, vai dar errado isso, não vai funcionar isso. Significa que você está falando o quê? Deus não tem me ouvido, as palavras que saem do altar não são verdadeiras, elas não funcionam. Isso não funciona na minha vida, isso funciona na vida de outro. Na minha vida, realmente, não funciona. No verdadeiro amor, no seu perfeito amor. Nos afasta de todo medo. Tem outra tradução que diz assim, perfeito amor lança fora todo medo. O que é lançar? Jogar. Joga fora. Quando você lança algo, é para que algo fique longe de você. Lança fora todo medo. Então, a certeza de que o Senhor nos ama e de que o amor dele é tão perfeito e tão diferente do nosso amor por outras pessoas,
que lança fora todo medo. Eu posso estar com medo. Eu posso ter a sensação de que eu não quero que as minhas filhas saiam nunca mais. Mas a certeza de que o Senhor nos guarda, guarda as minhas meninas e vai continuar nos guardando, me faz todos os dias levantar, organizar as minhas meninas, orar por elas e confiar que o Senhor está guardando. O verdadeiro amor nos faz levantar todos os dias com a certeza de que o Senhor vai nos dar uma saída, de que o Senhor vai nos dar uma vitória. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo de ficar sem alguma coisa, medo de ficar sem viver alguma situação, medo de não conseguir algo, medo de não conquistar um lugar, medo, enfim, você pode expandir isso aí. O medo te traz a sensação mesmo de opressão, faz você ficar oprimido, faz você ficar cansado. Às vezes a pessoa está cansada, ela nem sabe por quê. É aquela sensação de angústia. Ela senta, quando ela pensa naquilo, chega a dar um frio na barriga, assim, nossa, meu Deus, nossa, como que eu vou resolver isso? Senhor, me ajuda nisso. Senhor, como que eu vou resolver? Ó o medo, ó o medo. Aquilo sendo trabalhado exatamente pelo mal. O medo tem mantido pessoas em lugares tristes, infelizes, em lugares que elas não querem estar, porque ela tem medo de reagir. Tem pessoas em lugares, em relacionamentos, que elas não querem. E quando eu digo de relacionamento, também já estou adiantando. Eu não estou falando para você trocar de relacionamento, não. Sem respaldo bíblico, a gente nunca vai falar isso. Eu estou dizendo que se você está cansada de viver a mesma coisa dentro da sua casa, cabe a você, que recebeu um espírito de poder, de equilíbrio e de amor, resolver isso. Eu estou dizendo que, se você vive no mesmo lugar, se você está parado no mesmo lugar e aquilo te traz uma tremenda de uma infelicidade, significa que o medo paralisou você mesmo. Você não tem coragem de reagir. O medo faz a gente perder coisas incríveis, de ver a glória do Senhor, de ver o Senhor assim, ó, de pertinho. Faz. Ah, vai, Moisés, sobe você, não vou fazer isso, não. O medo faz a gente perder experiências maravilhosas, coisas lindas com o Senhor, porque a gente não tem coragem nem de arriscar. Vai que fala não, vai que fala sim. Vai que aquela pessoa vira para você e fala, não, tá bom, eu aceito. Ok. Pelo menos você perguntou, você foi lá, você teve coragem, olha só o resultado, você recebeu um bom resultado. Ah, mas e se disser não? Ore a Deus. Eu tenho uma memória lá da Celso Garcia, e isso vai fazer, acho que creio que uns 7 anos, mais ou menos, que lá na Celso Garcia, aconteceu uma situação que eu estava envolvida, e eu inventei uma mentira para eu sair dessa situação por pura covardia. Foi você, fulano? Eu não. Mas assim, foi uma tremenda de uma covardia, que eu não sei nem dizer a você. E depois daquele dia, eu já não dormia mais bem. Eu não conseguia ter paz. Tudo que eu ia fazer, parecia que assim não funcionava. A minha mente ficou travada. Eu travei. Até para orar. Quando eu orava, o diabo assim, ele não só potencializava aquilo, porque eu pedi perdão para Deus, eu tinha pedido perdão para Deus, mas ainda não tinha revelado o que eu tinha feito. Mas quando eu ia a Deus e falar com Deus, a sensação que eu tinha é que Deus não ouvia a minha oração. E não subia, não tinha como. Aí eu começava a orar, aquela sensação de opressão, você está orando, mentirosa? O diabo vai, mentirosa, você mentiu, como é que você pode orar? Como é que você pode fazer isso? Você mentiu, e aquilo fica. Foi pura covardia. Foi medo de, sei lá, meu Deus do céu, o que vão pensar, o que vão falar? Meu Deus, o que eu vou viver isso aqui? E, na verdade, eu só pensava naquilo o tempo todo. Eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando naquilo. Alguma coisa dava errado, eu falava, tá vendo, foi aquilo. Que foi aquilo. Você canaliza tudo. Porque o medo te coloca num lugar, num estado, que ele acaba com você. Ele acaba com a sua força.
Ele acaba com a sua segurança. Se você tiver que orar por alguém, ou fazer alguma coisa, você não ora. Que pelo amor de Deus, vai que eu não consigo, vai que não dá certo. O medo te coloca num lugar inseguro mesmo. Não vou fazer isso não. A primeira reação foi essa. Você perde a autoridade. Você perde a autoridade contra o mal, a autoridade contra a sua casa, contra a sua família. O mal afronta a sua família e você não tem autoridade para enfrentar aquilo. Por quê? Por causa de um sentimento de medo que causou uma covardia e que faltou, naquele momento, sinceridade para assumir. Fiz, me desculpa, não vai mais acontecer. Meu Deus, é tão simples isso, tão simples. Depois daquele dia, óbvio que depois eu fui lá, falei a verdade, contei, pedi perdão para quem tinha que pedir, expliquei tudo para todo mundo. Depois daquele dia, uma coisa eu posso dizer a você, eu nunca fui uma mulher, uma moça, uma criança de contar mentiras, nunca. Outras coisas eu sempre falo aqui o que eu fui. Agora, de mentira, não. Às vezes, quando me colocava em situação de covardia, mentia. Depois desse dia da Celso, que eu vivi isso, eu nunca mais quis voltar para aquele lugar. Aquilo me fez tão mal, aquilo me consumiu de tal forma, que eu prefiro viver o que eu tiver que viver naquele momento, do que viver não sei quanto tempo sendo oprimida e afrontada pelo mal, por um espírito de covardia. Ai, mas não é tudo, uma coisa puxa a outra. O medo que puxa a covardia, que puxou a mentira, que pode puxar, sim, se continuar, uma grande falta de caráter, um travamento dentro de casa, um problema depois com os filhos, ali, porque aí depois você pega suas crianças mentindo, mas você mente, você não revelou mentiras, e aí? Depois daquele dia, eu digo a você com toda, assim, certeza absoluta, porque até hoje eu me lembro do quanto aquilo me fez mal, do quanto aquilo me oprimiu, do quanto aquilo me trouxe aquele sentimento ruim. Depois daquele dia, todas as vezes em que eu fui corrigida, foi porque eu falei alguma coisa que eu não tinha certeza, que eu confundi, ou que eu ouvi errado, ou que eu nem ouvi, para falar a verdade. Às vezes eu falo que, ouviu? Ouvi, mas depois eu paro para pensar, eita, não ouvi. Aí quando me perguntam, eu não ouvi mesmo aquilo. E às vezes passa informação errada, alguma coisa do tipo, sim. Nunca mais por mentira. Nunca mais. Uma mentira consciente daquela forma, nunca mais. Porque aquele sentimento é um sentimento que eu não quero nunca mais na minha vida. Você corrigir uma imprecisão, corrigir talvez algo que você entendeu errado e tal, é uma coisa. Ah, então tá bom, desculpa, eu entendi errado. Essa não foi a intenção, é uma coisa. Você falar algo que não é verdade é outra coisa completamente diferente. E geralmente, pessoas que mentem são covardes. E pessoas covardes são orgulhosas. Como assim? Porque o orgulhoso, ele tem tanto medo do que o outro vai pensar sobre ele, que aí ele mente, ele engana, ele trapaceia. Pessoas orgulhosas não podem ter um envolvimento com Deus, porque Deus humilha os orgulhosos. Pode ver que uma coisa vai puxando a outra. Ai, foi só uma mentira pontual. Não, ali foi uma grande covardia, que também vinha de um grande orgulho, que também vinha daquele medo do que vão pensar, o que vão dizer, que trava a vida. Às vezes sua vida está travada exatamente por isso. Porque às vezes você pensa assim, ai, mas eu sou tão boa, eu só faço assim. Vai ver o que uma coisa puxa a outra. Vai atrás. Uma pessoa vai ver, se é uma pessoa rancorosa, você vive guardando raiva das pessoas, você tem até papéis, documentos que comprovam, então não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é rancor, isso aí, rancorosa. Ali, isso aí vem da onde? Da onde que vem, o que pulsa aí? Orgulho, aquele sentimento de que sempre alguém deve alguma coisa para você,
Vai ver o que isso traz. Pessoas que vivem acumulando coisa dentro de casa. Tem gente que guarda tudo. É um negócio impressionante. Você tem que guardar as coisas que são muito especiais. Eu recebo das minhas filhas, a cada 6 meses, da escola, de 2 meninas, umas pastas assim, ó, cheia de atividade da escola, que eu posso abrir uma papelaria fácil ali. De 2. Então, pode botar uns negócios assim, ó, a cada 6 meses. A minha filha mais velha tem 8 anos. Você imagina o tanto de coisa que eu já recebi dela? Grande parte eu descartei e coloquei para rascunho. E o que era muito significativo para mim, que tinha mãozinha, que tinha pezinho, que tinha o desenho, o primeiro desenho da família, aquela letrinha toda torta, escrito o nominho, aquilo lá eu guardei. Aquilo é meu, aquilo tem um grande significado para mim. Agora, tudo, aquele monte de papel, monte de coisa, cada dia que essa criança sai da escolinha, ela traz um desenho diferente ali. Não sei nem aonde ela arranja tanto desenho. Cada dia, e eu tenho 2. E tem gente que vai guardando, e guarda desenho, e guarda coisa, e guarda isso, e guarda aquilo. Aí um dia eu ouço a bispa falar assim, minha filha, pessoas que guardam coisas, também guardam sentimentos. Eu olhei e falei, olha, não é que é verdade? Você não guarda só coisa, você guarda sentimento, você guarda alguma coisa que falaram para você, você guarda algo ali que você pode até fingir que você não ligou, mas você ligou sim. Mas aquilo te afetou sim. Como é que você quer ter uma vida livre, se você está sempre preso a uma coisa que fizeram a você? Como é que você quer esquecer de alguém, que você pode dizer para mim, não quero nem lembrar do fulano, se você pensa nele o tempo todo, no que o fulano te fez, no que o fulano não fez, no que o fulano isso, no fulano daquilo, deixa o fulano, vai viver sua vida. Deixa o fulano, você vive convivendo com ele. Olha quantas coisas um sentimento estúpido de covardia pode puxar. Nesse momento, quando eu vivi isso, a sensação que você tem é a sensação de morte mesmo. Jesus Cristo. Assim, é uma sensação de que não há saída para aquilo. Porque você sabe o que você fez, você não quer revelar, você sabe que tem que revelar, porque aquilo não vai parar enquanto você não abrir a boca e disser, principalmente se você prejudica alguém com aquilo, se você ofendeu alguém, se aquilo mexeu com a vida de alguém, pior ainda. Você tem que consertar isso logo e rápido. Porque isso não tem a ver só com você, tem a ver com outras vidas também. Aquilo vai te oprimir e te obrigar a ficar num lugar que você não quer. Você não quer mais viver ali. Em Salmo 56:3 diz, mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Naquele momento, se eu tivesse simplesmente pensado ou lido isso, pensado, Senhor, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. E assim, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu plantei, mas o Senhor vai me ajudar e vai me livrar. Talvez eu teria vivido algo lindo, que eu perdi. Eu perdi a oportunidade e não vivi. Em Salmo 55:4 diz, dentro do peito, meu coração acelera com medo da morte. Sou dominado pelo temor e pelo tremor. O pavor tomou conta de mim. Está vendo? Medo. Olha o que o medo faz com a pessoa. Esse mundo aí, ó, que vive dizendo, é porque eu estou com crise de não sei o que lá, e crise de não sei o que, e tal. Sabe o que é? É o quê? É um coração acelerado com medo da morte. É isso. Porque eu estou com crise de não sei o que lá, que vem do nada. Eu estou aqui parado, de repente eu começo, e acelera meu coração, e eu tremo inteiro, e eu sou dominado pelo temor e pelo tremor. A pessoa treme e fica com medo. É o quê? Sentimento de medo mesmo, angústia, que tem dominado o mundo. Mas eles não gostam de dizer tanto que eles são livres. Eles são tão livres, mas vivem com um sentimento de morte, coração acelerado, com temor e com tremor. Que é exatamente o lugar que eu estava, quando sabia o que deveria ter feito, mas não fiz. Esse sentimento sempre vai tomar conta de você. Quando você sabe o que você poderia ter feito, o que você deveria ter feito, mas você não fez. Aquele sentimento toma conta de você. De uma forma, assim, gigantesca. Que pode causar estragos enormes. Esse é o versículo dos dias de hoje, na verdade. Então, essa palavra vem para mim e para você.
Porque o Senhor nos deu espírito de ousadia, espírito de romper. Um espírito que faz você romper lugares que ninguém rompeu, faz você passar por lugares que ninguém passou. Esse é o espírito que o Senhor nos deu, de poder. Um espírito poderoso, que faz você se manter num lugar, às vezes, que você nem está feliz ali, mas você sabe que o Senhor vai tirar você de lá, porque você teve uma atitude, uma boa atitude, uma atitude de coragem, uma atitude de ousadia. E aqui, em Mateus 14, versículo 28, diz assim, ó, então Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou, salve-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Ali, Pedro teve a coragem que ninguém teve. Ah, mas ele afundou. Mas ninguém também falou. Ele pode ter afundado, porque ele atentou-se mais para o que estava ao redor. Mas também ninguém fez o que ele fez. Tinha um monte de gente ali. E ninguém teve coragem de dizer, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor pode, então manda eu ir até aí. Ninguém fez o que ele fez. Ninguém teve a ousadia que ele teve. Ninguém agiu como ele agiu. Ele, pelo menos, não ficou no barco junto com os outros. Ele saiu do barco. Ele foi em direção a Jesus. Ele deu passos de fé importantes ali. Quando ele deu atenção ao que estava ao redor, começou a afundar. E Jesus prontamente o ajudou. Que é exatamente o que acontece conosco. Às vezes o que você precisa é sair do barco, dar passos ousados de fé mesmo. Coisas assim que você pensa, meu Deus, andar sobre as águas é realmente passos ousados, sabendo que o Senhor vai ajudar você em todo o percurso, em todo o caminho. Ele teve fé para sair, mas não teve fé para concluir o percurso. Você não pode ter só fé para fazer algo, tem que ter fé para fazer tudo, completinho. O medo faz as pessoas afundarem, literalmente, como foi no caso de Pedro, e na vida. O medo nos faz afundar. Você sabe que um dos sentimentos de pessoas depressivas é medo. Medo de enfrentar o dia, medo de sair da cama, medo de encontrar as pessoas. Há pessoas que nem querem se relacionar com outras pessoas, porque elas têm medo. É um espírito horrível. Elas têm medo. Esse é um dos espíritos de depressão. É o medo. É a medo, aquela angústia, aquela coisa, que uma coisa puxa a outra ali. Ela não tem coragem de sair do barco, ela não tem coragem de sair da cama, ela não tem coragem de sair de casa. Tem gente que tem carta, eu já ouvi história de mulheres que tiraram carta e que nunca dirigiram. Por quê? É que tem medo. Ah lá, tem uma ali, ó, lá no fundo ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? A gente tem um testemunho aqui hoje, inclusive. Por que você não dirige? Eu tenho medo. Mas você não aprendeu? Você não foi ensinada? Fui. E aí? Ai, mas vai que, né, alguém bate, ou o povo vai ficar buzinando e tal. E aí? O máximo que eles podem fazer é isso. E pronto. E quando você não souber fazer alguma coisa, peça ajuda. Tem que levar as coisas com mais naturalidade, mais calma. E com confiança no Senhor, porque se o Senhor te deu condições de sair do barco, tirar a sua carteira, Ele não vai te dar condições de dirigir. Se o Senhor te deu condições de sair do barco e viver o sonho do casamento, Ele não vai te dar condições em manter esse casamento? Se o Senhor te deu condições de viver coisas que você nunca imaginou, no seu trabalho, no seu emprego, enfim, na sua vida profissional, Ele não vai te dar condições de perpetuar isso aí por um longo tempo, ou Ele só dá um gostinho mesmo. Vive isso aqui só um pouquinho, mas agora não pode mais. Ele dá porque Ele tem vontade que você viva isso para sempre. Mas quem tem que acreditar é você.
Em Mateus 14, 25 diz, já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. O medo faz você ver coisa onde não tem. O medo faz você enxergar algumas coisas que não existem. Eu falo para você, eu assim, às vezes que eu venho aqui orar na igreja e está tudo escuro. Teve uma vez que eu tinha ouvido até uma história de não sei o quê, e, enfim, uma história que estava tendo muito assalto em tal lugar e tal, e eu ouvi aquilo, fiquei com aquilo na cabeça. Aí vim orar aqui, sozinha. Abri essa porta, essa igreja é um breu, no escuro, dobrei o joelho, eu ouvi tudo o que você pode imaginar. Parecia que tinha gente andando lá fora. Parecia que tinha gente arrastando um saco lá fora. Então eu falei, gente, parece que tem alguém arrastando um saco aí. A mente, vai embora, ali. Parecia que tinha gente andando no telhado. Parecia que tinha gente passando por aqui. Inclusive tinha um pernilongo aqui me perturbando, que eu falei, não é possível. Não é possível. Realmente, né? Tudo. Assim, eu ouvi tudo. E eu realmente parei e falei, meu Deus, e agora? Senhor, me perdoe, eu agradeço e tal. Levantei rapidinho e fui embora. Pronto. Não estava com medo do espiritual, estava com medo dos homens. Eu ficava pensando, vai que alguém ficou aí e as pessoas não viram, vai que trancou e alguém dormiu, passou a noite aí, está eu aqui, e aí, e tal. Pois é, o medo cega a gente, o medo nos coloca em cada situação, que sim, para você reagir, expulsar aquilo, eu sei que tem pessoas que às vezes vão orar, e ela tem medo de alguém pegar no pé dela. Não tem? Ah lá, está vendo? Viu? Hoje é um culto de testemunho. Porque eu já dobrei o joelho e fiquei pensando, e se alguém pegar no meu pé? Você vê que, olha só, o que o mal faz com a gente? Se você não se manter firme ali na hora e pensar assim, está amarrado, em nome de Jesus, eu vou orar. Nem que você levante, que aí você está olhando para o seu pé, mas eu vou orar. Se você se entrega àquilo e fala, opa, peraí, não sei o quê, peraí e tal, pronto, o diabo já sabe onde te pegar. E assim, em tanta coisa na sua vida. Eu já ouvi história de mulheres que tinham medo de receber oração de libertação. Vai que eu manifesto. Minha filha, você vai manifestar. Na verdade, acho que não, que você já está manifestando. Por quê? Você não quer receber uma oração com medo de ficar endemoniada. Olha só, olha o diabo te privando de viver, às vezes, uma cura. Ai, não vou nem fazer exame, vai que o exame dá positivo, não sei para quê, e tal. E aí, você vai viver naquela dúvida, naquela sensação, naquilo, olha travando você de novo, travando mais uma vez. Medo de compartilhar com outras pessoas, com pessoas que possam ajudar. Eu já vi mulheres com medo de pedir atendimento para pastoras, ali, que ela não queria expor a vida dela. Ela estava com medo de que, o que vão pensar de mim? E o que isso ia mudar? Não ia mudar nada, porque você já estava vivendo uma vida ruim. O que eu vou pensar ou não, já vai mudar alguma coisa? Já é ruim mesmo. Agora, a gente precisa consertar. O máximo que eu vou pensar de você, quando você vem e expõe para mim uma situação muito dolorosa ou ruim, é que você está com fome e sede de mudança. Por isso que você veio e expôs aquilo que para você era tão difícil. Toda pessoa que vem e coloca para fora algo que dói nela demais, a única coisa que ela pode mostrar é que eu quero mudança. Eu não quero viver assim. O medo tem atrasado vitórias importantes. E às vezes você está perguntando a Deus o porquê que tal coisa não aconteceu, não chegou, não isso ou não aquilo. Porque quando foi para você sair do barco, você se calou. E você ficou lá dentro com todo mundo. Fez o que todo mundo fez. Não vou mexer nisso não. Não vou fazer isso não. E tal. O único que viveu aquela experiência incrível foi Pedro. Ele viveu. Aí vem o crítico, né? Mas afundou. E você que nem afundou? Eu que se fosse Pedro, eu responderia assim. Eu sei que nem afundou. Você nem teve coragem de sair do barco? Isso aí, causa uma confusão, não faça isso. Então, pelo menos ele viveu. Pelo menos ele experimentou. Pelo menos Pedro não fez como aquele povo. Fulano, vai lá você. Faz você isso aqui no meu lugar. Vai lá, Moisés. Vive lá você.
O que Deus deu a você é para você viver. O que Deus confiou nas suas mãos é para você, não é para ninguém. A família que o Senhor deu a você é para você, e é você que cuida dela. Você tem um espírito de fortaleza. É você que protege a sua família. Deus deu a você. O trabalho que Deus deu a você, a empresa que Deus deu a você, é a você e ninguém mais. Não passe, não abre mão do que Deus deu a você. Os filhos que Deus deu a você, é porque Ele confiou nas suas mãos e sabia que você cuidaria deles muito bem. Então, para de ficar passando o trabalho de educar os seus filhos para outras pessoas. Porque a educação dos seus filhos depende de você, porque foi dado a você. Para de ficar mandando os outros fazerem outras coisas. E assim, tudo na sua vida. Se Deus confiou algo nas suas mãos, seja algo ministerial, seja algo na vida, é seu. Ele deu a você. Tome decisões importantes e corajosas, sabendo que o Senhor vai te ajudar, vai te dar graça, porque Ele já te deu o espírito de poder, de equilíbrio, de amor. Ele deu o que você precisa. Ai, Senhor, eu preciso de coragem, já te dei espírito de poder. Ai, eu preciso ser mais mansa, já te dei espírito de equilíbrio. Ai, porque eu preciso agora aprender a conviver com fulano, já te dei espírito de amor, já está aí, você já tem. É só você tomar posse do que você já tem. Amém? Então eu quero que vocês se coloquem em pé, que eu vou ler esse último versículo para você. Hoje, você precisa pedir muitas coisas a Deus, mas há algumas coisas, como neste caso, que você já recebeu. Deus já te deu espírito de poder, de fortaleza. O que você é? Eu sou uma fortaleza. Eu me coloco aqui para defender o meu território. Este território é meu. E se o seu território ruir, é porque alguém não se levantou e se colocou ali como uma fortaleza. Como é bom a gente ter alguém que nos defenda, né? E alguém que tem esse espírito de fortaleza e liderança tão forte. Você sabe, e eu sei, que qualquer situação que nós vivermos, seja governamental, seja na vida, seja uma pandemia, ou seja algo, enfim, nosso, na igreja, nós temos uma fortaleza. Você sabe que nós temos. Nós temos uma liderança que se levanta como uma parede até o céu. E ela não volta atrás. Para fazer a bispa voltar atrás, só o próprio Deus dizendo a ela, quase face a face. Não, deixa. Do contrário, ela se levanta como uma fortaleza e defende aquele território dela, porque é dela. E ainda bem que nós temos uma liderança que se levanta dessa forma, porque em momentos de grande desespero e de grande temor, quando ela se levanta e fala, não, nós vamos fazer tal coisa, e tal, e tem um falando, bispo, isso daqui não sei se vai dar certo, bispo, tal, não quero saber, eu vou fazer isso, é isso que eu vou fazer, bispo, mas a gente vai ter um problema tal, e vai viver isso aqui e tal, não, eu vou fazer tal coisa, e o Senhor vai ser comigo, e ela se coloca daquele jeito, ela contagia os outros a não desistirem. E depois o que a gente mais ouve é, ainda bem que a gente tem uma liderança assim. Você imagina se a bispa se esconde na pandemia? Metade ia ter sucumbido. Aqui. Você imagina se naquele dia fatídico das nossas eleições, que quando recebemos o resultado, e grande parte se abateu, e aquela mulher desce para esse altar, e manda uma mensagem de esperança para todo mundo, muda esse espírito, vamos lá, e tal. Você imagina se ela não faz um negócio desse, e ela sucumbe com o mesmo espírito que estava dominando geral. Aqui não, porque aqui é um povo diferente. Mas um espírito que tinha dominado todos, assim, sabe? Era uma tristeza, pelo menos na minha região, era um silêncio. Naquele dia, na minha região, era um silêncio, tão silencioso, tanto que eu e o Mu saímos de casa, viemos para a igreja, que o pessoal estava aqui, a rua estava vazia, um silêncio na minha região. E quando a gente chega aqui, aquele povo cheio de esperança e tal, e ali no mundo você viu o mundo silencioso, perdendo a esperança.
E depois a gente ouve, ainda bem que a nossa liderança veio e se colocou como uma fortaleza para combater o espírito de medo. Porque o silêncio não era tristeza, era medo. E agora? Como que vai ser? A gente já está vendo como está sendo. Mas naquele momento, como que vai ser, Senhor? Como vai ser? E aí vem alguém, se levanta como uma fortaleza e fala, aqui não. E assim, esses exemplos é para você pegar na sua vida. E quando você vê algo e viver algo com os seus filhos, você se levante como uma fortaleza. Como uma mãe que defende o seu filho. A bispa sempre diz que a igreja, que ela é a mãe da criança. Ela é a mãe da criança, que tem aquela passagem de Salomão. Quando vão as duas mães e falam, o filho é meu. O outro fala, não, o filho é meu. Aí Salomão fala assim, ó, corta no meio e dá metade para cada uma. Aí a verdadeira mãe diz, não. Deixa inteiro para ela, então, né, eu prefiro o filho vivo do que cortado no meio. Aí Salomão fala, realmente, essa aqui é a mãe da criança. A bispa sempre diz isso, eu sou a mãe da criança. Então, toda vez que algo vem para prejudicar essa criança, ela se levanta como uma mãe. Opa, não, vamos fazer isso aqui para resolver. E isso que você tem que fazer na sua casa, no seu casamento. O mal está tendo poder sobre o seu casamento, levante-se como uma fortaleza. Sobre o seu trabalho, levante-se como uma fortaleza. Haja diferente. Vai ungir no seu trabalho, chega lá clamando o sangue de Jesus, declarando aquilo, mudando a atmosfera daquele ambiente que é seu. Sua casa está oprimida, entre lá e mude você aquele ambiente. Não fique esperando alguém mudar, muda você. Você não está bem? Está pesada, triste, abatida? Opa, não, aqui não. Em Lamentações 3:57 diz, sim, o Senhor ouviu o meu pedido desesperado e me disse, não tenha medo. Esse versículo eu deixei o final. Porque às vezes há pedidos que nós fazemos ao Senhor desesperados. Senhor, misericórdia, não sei o quê, me ajuda e tal, né? Pelo amor de Deus, socorro. E aí eu deixo para finalizar com esse versículo. Sim, o Senhor ouviu o meu pedido desesperado. E disse, não tenha medo. Então, isso é, claro, uma direção do próprio Deus, a mim e a você. Aquilo que vem trazendo desespero e tirando o equilíbrio, é para acalmar, porque Ele está dizendo, não tenha medo. A palavra profética é essa. Não temas, seja forte e corajoso. Não temas, não desanime. Gente, esse ano tem que ser o ano das mulheres. Seja forte e corajoso. Não é possível? O que é isso? Quando eu vi a pastora Liliane no início do ano, ela me abraçou e falou, eu já avisei o MU, que esse ano é o ano das mulheres. Forte e corajoso. Claro que é. Eu falei, claro que é, eu tomo posse, em nome de Jesus. Não tema, não desanime, para de desespero, não tenha medo. O Senhor ouviu o seu pedido. Não tenha medo. Então, ore ao Senhor agora e diga a Ele. Lança fora todo medo e diga ao Senhor que você precisa dEle em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, mais uma vez em sua presença. Eu quero agradecer, meu Deus, a direção que o Senhor tem nos dado e aquilo tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, abençoa a vida de cada uma dessas mulheres que recebeu essa palavra, que precisava, meu Deus, de força, de ousadia, de um espírito, meu Deus, que fortalece. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que esse espírito tome conta de cada uma agora, um espírito intrépido, um espírito de coragem, um espírito, meu Deus, que a faz dar passos, meu Deus, ousados de fé, passos que ela nunca deu, que ela tome, meu Deus, decisões e atitudes que ela nunca tomou, que ela decida, meu Pai, agora, sair do lugar que tem feito tão mal, sair do barco, meu Deus, e ir até o Senhor, caminhar até a sua direção, porque é ali que nós vamos encontrar socorro, é ali que nós encontramos resposta. Eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, mudanças de espírito, que o Espírito, meu Deus, que o Senhor já nos deu,
meu, de poder, de força, de equilíbrio, de amor, em nome do Senhor Jesus, que tome conta de cada uma. Meu Deus, que o Espírito do Senhor se manifeste, meu Deus, para que tomemos decisões importantes. Às vezes pode ser decisão no trabalho, em casa, com os filhos, no casamento, no ministério, meu Deus, mas que decisões importantes sejam tomadas. Senhor, eu peço, abra, meu Deus, as janelas dos céus, mande respostas para nós. Senhor, se o Senhor tem aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, se o Senhor tem isso conosco, meu Deus, cria meios, abra as janelas dos céus, meu Pai, crie conexões, coloque pessoas que possam nos abençoar. Senhor, o Senhor disse que faria. O Senhor disse que criaria um meio. Meu Deus, o Senhor disse, meu Pai, que era para confiar no Senhor, que o resto o Senhor faria. Então eu peço, meu Pai, abençoa, meu Deus, a cada uma que tem entregue ao Senhor, meu Deus, esse desejo, essa vontade de fazer diferente. Meu Pai, eu peço, há mulheres aqui clamando por seus lares, a angústia, meu Pai, talvez, de não conseguir mudar aquela situação, de aquela situação não fluir, daquilo não dar certo. Espírito Santo, eu peço, coloca favor e coragem nas mãos, em nome do Senhor Jesus, do seu povo. Abençoa os nossos projetos, meu Deus, às vezes ações que até para escrever nós temos medo, é uma sensação de incapacidade, mas eu sei que o Senhor, meu Deus, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Abençoa o projeto de cada uma, o desejo do coração, a vontade, meu Deus, de que coisas sejam realizadas e feitas. Eu declaro, Espírito Santo, um grande mover e uma grande mudança da vida de cada uma. Que detalhes, meu Pai, dos projetos que ela tem colocado diante do Senhor, sejam ouvidos e respondidos. Eu abençoo a vida de cada uma, das que estão aqui, das que estão em casa, e declaro, Espírito Santo, mulheres bem posicionadas, com o espírito de coragem, meu Pai, dominando a vida dela, com o espírito, meu Pai, de equilíbrio, de poder, com o espírito de amor, com o espírito de fortaleza, para se colocar, meu Deus, diante de qualquer situação e defender o seu território, aquilo que Deus deu a ela, em nome do Senhor Jesus. Há coisas que o Senhor deu a nós, há coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos, há coisa, meu Deus, que o Senhor nos prometeu. Então nos ajude, meu Deus, a realizá-las. Nos ajude, Espírito Santo, a dar passos de fé. Nos ajude, meu Deus, a chamar a sua atenção. Nos ajuda, meu Deus, a escolher o caminho certo. Coloca, meu Pai, sonhos e desejos nas mãos de cada uma. Em nome do Senhor Jesus, proteja, meu Deus, não só os nossos, aqueles que estão ao nosso redor. Meu Pai, guarda em nome de Jesus. Se o Senhor não guardar os nossos filhos, meu Deus, aqueles que convivem conosco, que saem de casa, se o Senhor não guardar, meu Deus, na entrada e na saída, quem é que vai vigiar? Então vigia, meu Deus, guarda e nos ajuda a levantar todos os dias com confiança de que o Senhor nos dá livramentos importantes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada uma e declaro, meu Deus, um renovo nesse espírito, que o espírito que dominava de covardia, de tristeza, meu Deus, de temor, em nome de Jesus, seja agora, meu Deus, acabado, destruído, aniquilado, e que o corpo, o interior dela seja tomado por esse Espírito que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.